Eu convido você a se colocar de pé. Esse é um dia tão especial. Eu queria que você pensasse assim, ó, hoje é sexta-feira. Quantos trabalharam hoje o dia inteiro? Olha só. Agora, olha que coisa maravilhosa. Na sexta-feira nós podemos vir para cá, nos alegrarmos, encontrar com os irmãos. Nós podemos celebrar o Senhor. Nós podemos celebrar nosso aniversário. Nós podemos estar com o pastor Danilo aqui. Isso é uma alegria. Eu quero convidar você a aplaudir o Senhor por esse dia, por essa noite, por esse tempo. Aplaudir o Senhor pelos irmãos que estão aí perto de você. Aqueles que estão nos visitando nesta noite. E eu convido você a cumprimentar pelo menos uns 2 ou 3 irmãos à sua volta. E se for um visitante, um pouquinho mais aqui para mim, Marcelo, por favor. E se for um visitante, você já fazer as honras da casa, você abençoá-los, saber o nome. Se você perceber que tem alguém que está quietinho no seu lugar, lá, vai até ele, dê um abraço, abençoe, saiba o nome, ministre uma bênção. Principalmente se você não conhece. Se você não conhece, uma boa oportunidade de você fazer o contato, ter comunhão e abençoar cada vida que está aqui. Nós estamos celebrando 19 anos da vida da igreja. E eu quero pedir a você que dê um glória a Deus, que você tantas histórias, tantas vitórias, tanta alegria. E a alegria de ver aqui alguns irmãos que estão conosco há pouco tempo, mas tantos irmãos que estão conosco há muito tempo e que são frutíferos, são motivos de alegria, cada um dos irmãos aqui. E nós temos motivos de honrar o Senhor. Eu convido você a levantar as suas mãos, levantar a sua voz e glorificar o Senhor. Senhor, por aqueles que estavam aqui há 19 anos atrás, por aqueles que chegaram nesse ano, por aqueles que estão aqui já há 10 anos conosco, Senhor, por aqueles que se converteram recentemente, por aqueles que vão ser batizados domingo, aleluia. Nós te damos graças, te damos honra, por famílias, vidas, por aqueles que já passaram por aqui e estão servindo ao Senhor em outros lugares. Nós bendizemos ao Senhor nessa noite por 19 anos da vida da igreja. Louvado seja o Senhor. Se você pode, segure a mão do seu irmão. Eu convido você a proclamar bênção sobre esta reunião, sobre o encontro e o culto de amanhã, o encontro e o culto de domingo. Senhor, serão dias de muita alegria e de muito fluir do Teu Espírito Santo, nos edificando. E nós queremos que o Senhor receba um altar, um trono de louvor, de honra, e que o Senhor seja engrandecido entre nós. Nós te bendizemos, Senhor. Nós abençoamos cada um que está chegando, nós abençoamos aqueles que estão participando pela internet por qualquer motivo. Nós estamos, Senhor, ministrando o fluir do Teu Espírito Santo hoje, a Tua palavra, aquilo que o Senhor vai enviar a nós, aquilo que o Senhor vai derramar sobre nós. Mas nós também queremos a bênção do Senhor sobre aquilo que nós vamos dar ao Senhor, de honra, de louvor, de glória. Recebe, seja exaltado, Senhor, seja glorificado nesse lugar, seja engrandecido, Senhor. Nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós proclamamos, Senhor, toda honra, glória e louvor a Ti, e declaramos o fluir do Teu Espírito sobre todos nós, em nome de Jesus. Se você crê, diga.
rasgado de alto a baixo, eu e você podemos entrar na presença do Senhor, nos alegrar, regozijar, celebrar. Com suas palavras, declare a Ele: Senhor, tua grandeza, tua soberania, teu poder. Quão maravilhoso és tu, Senhor. Quão maravilhoso é o Senhor. Digno de honra, de louvor, de culto, de gratidão. Digno, tu és digno, Senhor, tu és digno. Você pode glorificá-lo em outras línguas, você pode glorificá-lo com sons, você pode glorificá-lo com palavras, seus braços, seu corpo, glorifica a Ele. Digno, tu és digno, 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 Senhor. Todas as vezes que o inimigo veio contra Israel, tanto no texto bíblico, no período, toda a história bíblica do Antigo Testamento, como no Novo Testamento, como hoje, em todas as guerras, todas as vezes que o inimigo veio contra Israel, Deus trouxe vitória. E Israel expandiu o território. Até quando Israel foi levado cativo, todas as vezes que Deus permitiu que Israel voltasse para a terra, foi expandindo território. Esse é um princípio, esse é um fenômeno, isso é um decreto de Deus para o seu povo. Se o inimigo vier, se a luta vier, se eu e você ficarmos firmes diante do Senhor, dependermos dEle, ouvirmos sua voz, o que o Senhor sempre faz é ampliar territórios. As batalhas, as guerras mais terríveis de Israel foram vencidas por milagres, seguidos de ampliação de território. Sempre foi assim conosco aqui na igreja. Todas as batalhas, todas as lutas, nesses 19 anos o Senhor nos permitiu expandir territórios em todas as áreas, em todas as coisas. E nós estamos proclamando nesse ano, nesse aniversário, mais uma vez, o Senhor vai continuar nos levando a lugares mais elevados, a expandir territórios. Há 19 anos atrás, quando a igreja começou, a gente não entendeu por que o Senhor permitiu. Alguns ladrões entraram na nossa casa, nós morávamos no bairro Dona Clara, e levaram muitas coisas. E o que veio a seguir foi que o Senhor expandiu territórios. O Senhor nos abençoou, o Senhor nos guardou, o Senhor nos protegeu e o Senhor expandiu territórios. Você sabe, eu e Dani estamos chegando de férias, mas não só férias, nós fomos levar a Gabriela
para o seminário que ela está estudando em Dallas, nos Estados Unidos. E quando nós voltamos, ontem, entraram na nossa casa e roubaram muita coisa. Ninguém pode querer espiritualizar tudo, ser místico, mas a única coisa que a gente pensava foi: o Senhor vai expandir territórios. O Senhor está expandindo territórios. Tem guerras, tem batalhas, tem estações novas, tem projetos que o Senhor está ampliando na vida da igreja. A nossa ida para os Estados Unidos, o estabelecimento da Gabriela num seminário lá, não foi algo em vão, não foi algo assim gerado por nós. E tudo que o Senhor nos deu nessa viagem para a vida da igreja, para a nossa caminhada nesses próximos anos, é de expansão de territórios. Quando nós chegamos aqui e encontramos uma batalha como essa, não tem outra coisa a fazer, Senhor, louvado seja o Teu nome, glorificado seja o Senhor, que nos guardou, que nos protegeu. O que eles levaram, Senhor, vai ser expandir territórios. O que eles levaram não tem valor. Como igreja, nós declaramos juntos, nós vamos continuar expandindo territórios, continuar ampliando nossos territórios. Nós não estamos falando de coisas físicas, de bens, de prédios. Eles nos seguem, essas coisas nos seguem, porque o Senhor dá a estrutura e a logística para que a gente gere a obra do reino. Mas nós estamos falando de expandir territórios, vidas salvas, vidas alcançadas, vidas discipuladas, crentes cheios do Espírito Santo, se tornando líderes cheios do Espírito Santo, ganhando vidas cheios do Espírito Santo. Nós estamos declarando expansão de território. Nós vamos cantar ao Senhor por tudo o que o Senhor tem feito até aqui, Senhor, e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Talvez na nossa vida em algum momento, talvez na sua vida em algum momento, a gente se frustre, a gente se desanime, a gente se entristeça, a gente perca as forças, tantas lutas, todas as vezes na minha vida que vier alguma batalha, vai ser para eu avançar e expandir ministério, expandir território. Tome para você isso. Senhor, na minha vida, na minha família, nos meus negócios, no meu trabalho, meus filhos, em todas as áreas, nas minhas emoções, todas as vezes que eu enfrentar qualquer luta, vai ser para expandir territórios, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos cantar ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito até aqui, por tudo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas, nas nossas famílias, no ministério, na missão da igreja nesta cidade, na vida da igreja. Nós estamos declarando crescimento, prosperidade, vitórias em nome do Senhor Jesus. Agora, se todas as vezes que o inimigo nos leva para uma guerra, vem ameaçando, vem fazendo qualquer coisa, nas tentativas dele, o Senhor ainda nos dá vitória e amplia território. Imagina quando nós semeamos no reino de Deus. Imagina quando nós somos fiéis ao Senhor. Imagina quando nós pregamos o Evangelho. Imagina quando nós oramos pelas pessoas. Imagina quando nós realmente executamos o ministério do Senhor. Nós vamos, como igreja, nesse próximo ano, ampliar a vida ministerial, ampliar a vida da igreja, avançar, conquistar territórios e crescer no número de líderes cheios do Espírito Santo, líderes frutíferos, líderes cheios de dons do Senhor. Nós vamos crescer no número de novos convertidos em nome do Senhor Jesus, por tudo que o Senhor fez até agora e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Nós vamos cantar isso ao Senhor. Enquanto cantamos ao Senhor, você tem a oportunidade de trazer uma oferta no altar do Senhor. Se você vem trazer o dízimo do Senhor nesta noite, você vem com todo o seu coração, vem com todo o seu culto ao Senhor. E talvez você venha trazer um dízimo e venha trazer sua oferta, mas eu quero incentivar você, convidar você a trazer uma oferta de honra ao Senhor, uma oferta de semeadura. E nós estamos juntos declarando: Senhor, toda oferta no teu altar nesta noite nesse final de semana é para ampliar territórios na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Você virá não sozinho, você não virá rápido, você vem solenemente, você vem com mais alguns, e você vem trazendo uma oferta de honra, de gratidão,
uma semeadura de fé, uma semeadura de generosidade, algo que expressa não só louvor, honra, gratidão, como também uma semeadura profética na sua vida, na vida da igreja, e declarando: Senhor, eu quero isso para mim. Todas as vezes que eu passar por qualquer dificuldade, qualquer desafio, qualquer conquista, qualquer luta, qualquer problema, vai ser para ampliar territórios. Se você pode, esteja de pé por mais um instante, levante a sua voz, cante de todo o seu coração. Não venha correndo, venha solenemente, venha desfrutando, venha proclamando. E não venha sozinho, venha com alguns irmãos, venha com a sua família. E nós vamos trazer no altar uma oferta de honra ao Senhor, consagrar dízimos e ofertas ao Senhor. Declara a Ele por tudo que tens feito, Senhor. Proclame ao Senhor: Senhor, nosso altar de dízimos, de ofertas, são sementes de gratidão, mas são sementes proféticas. São vasilhas com as quais o Senhor vai operar tantas coisas. Seja aqui para nós, seja ao nosso redor, seja longe, lá na Índia, lá na Indonésia. Nós estamos declarando nosso altar ao Senhor. Proclame ao Senhor: Senhor, todas as vezes que o inimigo vem, nós vencemos e ampliamos território. Muito mais todas as vezes que nós construímos, semeamos, damos, ofertamos, participamos, vamos ampliar territórios. Use a sua voz, levante a sua voz, estenda as suas mãos e proclame isso. Proclame sobre a vida de cada irmão, cada família. Proclame isso na vida das famílias da vila. Senhor, nós queremos ver um dia, e nós vamos ver aquele lugar pintado, bonito, florido, as famílias também ampliando territórios na vila, ao nosso redor, nossas famílias, em nome do Senhor Jesus. E em tudo o Senhor glorificado, o Senhor honrado, em nome de Jesus. Você crê, você concorda, diga amém. Você crê, você vê isso, aplauda o Senhor, declare a Ele. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Você pode se sentar por um instante. Amém. Há 19 anos nós investimos nas crianças e no Ministério Infantil. A igreja nasceu e antes mesmo de nascer, quando a gente ainda se reunia num local, ainda sem existir a comunidade cristã Projeto Adoradores, as crianças se reuniam numa cozinha com fogões industriais, e ali eu estava grávida da Gabriela, que tem 19 anos hoje, com um barrigão, ela estava por nascer e a gente ali tinha aula. Eu acho que não tem nenhuma criança daquela época aqui, né? Será que tem? Não, vocês não eram criança não, gente. A barba de vocês. Eu quero saber alguma criança que hoje é um jovem que era daquele... O Azaf. Quem lembra da cozinha lá? E eu queria chamar as crianças de hoje para a gente orar. Nós vamos ter uma programação especial. Nós sempre investimos no Ministério Infantil. Nós cremos que as crianças não apenas são parte do rebanho, mas precisam de todo o nosso cerco, toda a nossa oração, todo o nosso zelo, todo o nosso cuidado. E nós sempre investimos muito, e até aqui nos ajudou o Senhor. E nós vamos continuar investindo muito e pesado na vida das nossas crianças, para que eles cresçam cheios do Espírito Santo, cheios da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Você pode estender suas mãos para cá? Senhor, nós te agradecemos, Pai, mais uma vez, nessa noite, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua fidelidade. Obrigado, Pai, porque a tua presença é real neste lugar. Obrigado, Jesus, porque a tua presença é real nas nossas vidas. Obrigado, Jesus, porque a realidade da cruz de Cristo alcançou cada um de nós. Obrigado, Pai, porque somos perdoados, somos limpos pelo teu sacrifício naquela cruz. Obrigado, Pai, pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Obrigado, Jesus, porque se estamos aqui, temos vida.
é porque o Senhor nos sustenta. Pai, nós temos convicção disso, nós te louvamos por isso. Nós te agradecemos, Pai, porque tudo que temos, tudo que somos, vem de Ti, Senhor. E a Ti nós te devolvemos com gratidão. O Senhor é digno da nossa vida, o Senhor é digno de tudo que temos, de tudo que somos. O Senhor é digno do nosso louvor, da nossa adoração nesse lugar. O Senhor é digno, Pai, das nossas famílias, das nossas crianças. E nós pedimos agora a Tua bênção especial para a vida de cada um deles. Pai, que nesse tempo eles sejam ministrados pelo Senhor, que eles sejam visitados ali, Senhor. Que o Senhor venha de encontro, Pai. Às vezes há um questionamento, Senhor, há uma necessidade. Que o Senhor derrame nas salinhas agora, Senhor, naquele tempo ali. Não importa a atividade, Senhor, importa a Tua presença naquele lugar. E nós pedimos que o Senhor flua na vida desses meninos e possa trazer ensino nessa noite. Que eles saiam daqui, Senhor, edificados mais uma vez, assim como nós aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Carol, fica de pé, por favor. Carol, a Carol está grávida. Novembro tem menina nova, vai renovar mais ainda. Já os irmãos já estão falando, cadê o berçário? A gente precisa ter, já vem, vai chegar aí várias crianças. A Carol era uma criança quando chegou aqui, olha. Líder do Senhor hoje. Ô, Jonathan, fica de pé também, Jonathan, por favor. Glória ao Senhor. Você pode aplaudir o Senhor pela vida deles. Fernanda, fica de pé, Fernanda. Fernanda, Isabela. Cadê Isabela? Cadê a Duda? Nós temos aqui muitas irmãs, muitos irmãos que são líderes do Senhor hoje, que eram crianças que estavam vindo aqui assim na frente. Olha. E a gente orava, impunha as mãos, estão servindo o Senhor. Nós vamos continuar fazendo isso, ministrando e crendo que o Senhor vai ampliando o número daqueles que servem o Senhor nesse lugar, através dos nossos filhos, em nome do Senhor Jesus. Eu queria também louvar o Senhor e honrar o Senhor, e honrar esses irmãos. Irmão Célio, fique de pé, por favor. Irmão Célio, irmã Marli. Aplauda o Senhor pela vida desses irmãos. Estamos muito felizes e muito honrados de vocês estarem aqui hoje, nesse dia tão especial. Louvado seja o Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Podem se assentar. Nós temos a alegria e o privilégio de receber o pastor Danilo Figueira. E é uma honra para nós, Danilo, a gente ter você aqui. Um presente de Deus, de verdade. E eu quero te convidar a vir, nós vamos receber da palavra do Senhor. E todo aniversário, eu tenho pedido ao Senhor o privilégio, a oportunidade de trazer alguém que pastoreia e que é uma referência, que é um canal do Senhor para nos ensinar, ministrar a nós e também com autoridade, né, nos abençoar. E mais uma vez o Senhor tem nos dado essa bênção. A gente tem recebido tantos irmãos ao redor desse Brasil que vêm aqui de forma extraordinária. Só o Senhor faria isso, porque a gente não teria como fazer essas agendas. É o Senhor quem faz. E nessa noite nós vamos receber a palavra do Senhor através do pastor Danilo Figueira. Os irmãos já conhecem o pastor Danilo Figueira. Nós temos estudado o livro Varas da Multiplicação. E a gente tem sido tremendamente abençoado nas células com o livro desse irmão. E Deus nos permitiu receber diretamente dele hoje aqui. E eu quero convidar você a estender as suas mãos e orar por ele. Senhor, nós abençoamos a vida do teu filho. Nós pedimos que o Senhor derrame sobre nós através dele. Que o Senhor nos ensine, nos desperte, que o Senhor ministre a nós, Senhor. Sem nenhuma barreira, sem nenhuma detença. Mas nós pedimos também que ele seja abençoado, Senhor. Que o Senhor o edifique, que o Senhor continue prosperando sua vida, sua família, sua igreja, a igreja que o Senhor confiou a ele e tudo aquilo que ele colocar as mãos, o ministério que o Senhor tem dado a ele, nós o abençoamos e que aqui entre nós ele também seja abençoado, edificado, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, querido. Graça e paz, queridos. Que honra maravilhosa Deus me deu de poder participar dessa festa, celebrar os 19 anos dessa igreja. Temos uma amizade com seu pastor e isso para mim é de fato uma
bênção poder estar aqui com vocês. Eu queria apresentar a minha família. Eu acho que eu mandei a foto aí, se tiver pessoal aí da mídia, os midianitas, né? O pessoal da mídia, midianita. Os midianitas podem colocar essa foto que eu mandei aí. Eu sou pastor em Ribeirão Preto, norte de São Paulo, uma cidade de 800 mil habitantes, para onde eu fui com 20 anos, plantar uma igreja, que é a igreja que pastoreio hoje, com uma grande equipe pastoral, pastoreio até hoje. Ali naquele lugar o Senhor nos abençoou, nos deu os nossos filhos, uma igreja linda, conquistadora, missionária, e que está se esforçando por cumprir o seu papel. Vocês estão com essa? Tá, né? É porque a minha melhor parte é a minha família. Se eu não apresento a minha família, eu já começo mal aqui. Tá. Bom, mas apenas falando rapidamente aqui, já eu me gabo dessa turminha Figueira. Danilo Figueira é o meu nome. Eu fiquei muito feliz de ouvir Sóstenes dizer que vocês aqui estão se preparando para mover em casas de paz. Casas de paz são uma estratégia que o Senhor nos deu ali em Ribeirão Preto já há mais de 10 anos, que se espalharam pelo Brasil e por outras nações. Tem sido uma maneira maravilhosa de alcançar pessoas. Agora sim, aqui está minha família. Essa jovenzinha aqui, à sua direita, de 53 anos, é a minha esposa, Mônica, minha melhor metade, uma pastora, pregadora, mulher tremenda. Ali ao meu lado está o Lucas, primeiro namorado da Monique, que se casou com ela alguns anos atrás, servem ao Senhor. Monique é médica. E aqui está a mineirinha Carol, que se casou com meu filho Gabriel. Carol está estudando medicina, é uma tocha nas mãos de Deus. E o Gabriel também, como a Monique, se casou com sua primeira namorada, beijou a primeira mulher no altar. E agora em abril foi ordenado pastor na minha equipe pastoral. É o melhor que eu tenho para apresentar, a família que Deus me deu. E ali nós testamos tudo que nós levamos para a igreja. Tudo aquilo que eu tento fazer com a igreja, eu fiz primeiro na minha casa. E é daí que vem a minha maior inspiração. Bom, mas eu estava falando das casas de paz. As casas de paz são uma forma de nós sairmos das quatro paredes. Vocês devem conhecer Lucas capítulo 10, quando Jesus chama 70 discípulos, os organiza de 2 em 2 e os envia. Alguns anos atrás, quando eu percebia que o meu rebanho estava perdendo fogo pelos de fora, estava se voltando para dentro de novo. Eu brinco, nós somos uma igreja celular, uma igreja nas casas, e a gente estava migrando da visão celular para a visão celulite. Vocês conhecem a visão celulite? Não. É só para engordar crente mesmo. Então, as nossas células se reuniam e ficavam os crentes cuidando uns dos outros, enquanto a cidade se perdia lá fora. Eu comecei a me incomodar com isso e busquei de Deus uma forma de mover a igreja de volta para o seu propósito. E aí ele me abriu Lucas capítulo 10. E o que eu vi ali naquele texto, assim, em poucas palavras, só para estimular vocês, eu vi Jesus pegando 70 novos convertidos, pessoas que não tinham muita bagagem, de fato eram novos convertidos, até porque na equipe de Jesus só tinha novos convertidos. Você já pensou que no final do ministério de Jesus, o crente mais maduro que tinha 3 anos de conversão? Já pensou nisso? Mas aqueles ali muito mais, porque eles, depois de cumprirem a missão, voltaram dando pulos de alegria, dizendo: Senhor, nós expulsamos demônios. Nunca tinham feito isso. Mas o fato é que Jesus os desafiou, organizou de 2 em 2 e disse: entrem nas casas, façam contato com pessoas. E quando vocês entrarem numa casa, levem a paz para aquela casa. E Jesus disse: se houver um filho da paz naquela casa, permaneçam ali, curando os enfermos, pregando o evangelho do reino. E o texto deixa subentendido que Jesus iria a cada uma daquelas casas, porque a Bíblia diz que Jesus os enviou adiante da sua face. Bom, os discípulos foram. A Bíblia não conta como foi esse movimento. Eu fico me mordendo de curiosidade. Puxa, podia contar pelo menos como foram essas reuniões nas casas de paz. Mas a Bíblia só conta como eles voltaram. Diz lá em Lucas capítulo 10 que os 70, sem exceção,
voltaram possuídos de alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem. Jesus disse: não foi só isso, vocês expulsaram demônios? Muito mais, eu vi Satanás caindo do céu como um raio, vocês causaram um prejuízo enorme. Bom, lendo esse texto com essa ótica, eu falei: vou fazer isso com a minha igreja. Vou organizar todo mundo que é convertido, seja líder ou não, seja maduro ou não, se é convertido, batizado, vou colocar numa dupla e enviar em busca dos filhos da paz. Quem são os filhos da paz? Gente que não conhece a Deus, não tem uma experiência com Cristo, mas que tem o coração aberto ao ponto de abrir a sua casa. E começamos a fazer isso, como eu disse, há 12 anos. E desde lá, então, temos entrado em milhares de casas. Em média, todos os anos, nós entramos em 1.400, 1.500, 1.600 casas em Ribeirão Preto, de pessoas não convertidas. E ali permanecemos por 7 semanas, uma reunião por semana, ministrando o Evangelho, curando os enfermos e sempre testemunhando muitos milagres. Tem sido a nossa melhor maneira de ganhar vidas para Cristo. E isso se espalhou. É difícil que eu chegue em algum lugar do Brasil onde não haja alguma igreja trabalhando com casas de paz. Mas eu quero estimular você, quando seu pastor lançar o desafio aqui, você a participar, porque só funciona quando a igreja resolve que vai funcionar. Sabe, é quando você diz: eu entendo que eu sou chamado por Deus para levar vidas a Cristo. Eu entendo que eu sou chamado por Deus para ser um agente de milagres. E que o meu propósito maior está lá fora, não aqui dentro. Bom, eu vou falar um pouco sobre isso nessa noite, mas eu os incentivo a abraçarem essa visão e fazerem uma grande colheita aqui, porque se tem guerra, tem expansão de território mesmo, em nome de Jesus. Deixa eu fazer rapidamente menção aqui, eu trouxe alguns livros. Eu não sou um vendedor de livros, eu sou um pregador da palavra que descobriu que os livros são uma boa forma de fazê-lo. E, claro, você vem numa igreja como essa, você tem alguns minutos aqui no púlpito e depois tem que voltar para a nossa guerra lá. Então, a forma que eu tenho de deixar mais um pouco do que o púlpito me permite é deixar os livros, como esse aqui, Chaves da Relevância, ouse ser diferente. Assuma fazer a diferença. Essa é a proposta desse livro. Todo crente tem que ser diferente. Ser diferente não é ser esquisito, ok? Ser diferente, principalmente, fazer a diferença. Esse aqui, boa parte de vocês conhecem, é o mais recente. As Varas da Multiplicação, uma chave eficaz para o crescimento quantitativo e qualitativo da igreja. Esse é o livro do meu coração, é o que eu tenho de mais profundo para ensinar para vocês. O Fazedor de Discípulos. Como Jesus transformou homens insignificantes em líderes bem-sucedidos, confiáveis, e nos mandou fazer o mesmo. Esse é liderança acima da média. Uma vida de influência extraordinária está ao seu alcance. E tem outros títulos lá: Quem Sou Eu? Um livro sobre identidade, uma questão a ser resolvida na presença do grande eu sou. Muita gente não está feliz, não cumpre o seu propósito porque não descobriu quem é. E você só descobre quem você é na presença daquele que te criou. Amém? Esse aqui foi escrito pela Mônica, minha esposa, indesistível. Livre-se dos embaraços que podem impedir sua carreira de sucesso. Enfim, gente, desculpa tomar tempo, mas senão você não sabe que está aí, não aproveita a oportunidade de levar para casa alguns desses títulos aqui. Mas a minha missão nessa noite é trazer algo do céu para você, de alguma forma desafiar o seu coração. Eu sou daqueles pastores que vivem sempre o ministério num ciclo de 2 fases. Eu gosto de confortar os desconfortados e depois eu gosto de desconfortar os confortados. Nessa noite eu estou aqui para desconfortar os confortados. Então me tolerem. Mas se Deus vai cumprir aquilo que o seu pastor está proclamando desse púlpito, então significa que você está disposto a avançar, que você está disposto a conquistar territórios, e o que mais vale para Deus é gente.
A matemática de Deus é em torno de gente. A missão da igreja não está aqui. Bem, aqui nós nos reunimos, nos edificamos, desfrutamos da comunhão, adoramos ao Senhor, nos abastecemos. Mas a nossa missão está lá fora. Há uma cidade à nossa volta aqui, que precisa ser trazida para o altar, que precisa ter uma chance. E eu quero ler com você um único versículo da palavra de Deus, de onde eu vou procurar tirar todas as verdades dessa noite. Ele está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Se você puder abrir a sua Bíblia e marcar esse texto para depois meditar sobre aquilo que vai ouvir. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, produzida por nosso ministério e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Eu vou ler de novo, eu quero que você já permita que o Espírito Santo comece a gravar essas verdades no seu coração. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, produzida por nosso ministério e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Amém? Senhor, nós estamos com o coração aberto para Ti. Eu peço que, para além das minhas palavras, o Senhor fale a cada um dos Teus filhos nessa noite. E se alguém entrou nesse lugar sem a salvação, sem uma experiência contigo, eu te peço, revela-te hoje, Senhor. Salva a gente entre nós e nos ensina o valor de cada pessoa para o Senhor. Em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Aleluia. Eu vi que no louvor vocês são muito fervorosos. Então sejam fervorosos na palavra também. Eu vou contar uma parábola, é uma historinha inventada. Ela tem o propósito de ilustrar algumas coisas que eu quero transmitir. É uma ilustração. Imagine um homem digno, um homem de bem, um homem rico. Ele tem um filho, ele dá ao seu filho o melhor, não apenas em termos de conforto, de educação, mas ele dá do seu caráter, ele dá dos seus valores. Mas esse menino cresce, se torna um rapaz, e naquela idade onde todo mundo quer ter a sua própria experiência, ele resolve viver a sua vida, esquecendo-se daquilo que o pai lhe havia legado. Ele sai de casa, vai curtir. Depois de um tempo, o seu pai, que já ficou decepcionado, preocupado com o caminho que ele estava escolhendo, recebe a notícia que esse moço está numa nação distante, havia sido preso por maus feitos, uma nação muito radical, e que, na verdade, ele está condenado à morte. Como eu disse, é uma parábola, não é? Quando esse pai sabe disso, ele, claro, fica com o coração doído, angustiado, e ele diz: eu não posso ver passivo o filho que eu criei para o melhor terminar assim, eu preciso fazer alguma coisa. Então esse homem pega tudo o que tem, não só o seu prestígio, não só... ele pega os seus bens, ele pega tudo e investe num plano de resgate. Ele tem que tirar o seu filho daquele lugar para lhe dar ao menos a oportunidade de começar de novo, de rever a sua vida. Uma trama muito difícil de se organizar, mas finalmente ele tem um plano. Ele tem todas as ferramentas para tirar aquele rapaz de onde está e trazê-lo de volta para casa. Feito isso, ele precisa fazer com que esse plano chegue ao coração do seu filho. E o que ele faz então? Ele escreve uma carta: meu filho, eu nunca deixei de te amar e eu vou lhe tirar daí. Já está tudo pronto. Nós temos um plano, tem pessoas preparadas, mas você precisa cumprir aqui
algumas etapas nesse processo, é bem simples, mas você precisa estar sincronizado conosco. Ele escreve essa carta, põe na mão de um mensageiro e envia, e fica aqui do outro lado do mundo, torcendo, angustiado, para que a carta chegue. E para que a carta chegue às mãos do seu filho antes da morte, antes que ele seja morto. Uma história. Uma história que, de certa forma, de uma maneira pobre, eu reconheço, irmãos, descreve a história de Deus com os homens. Esse pai é uma tentativa de figurar o nosso Deus, que criou cada ser humano debaixo do seu amor e propósito. Deus não fez homens para perdição. A palavra de Deus diz que Ele espera que todos sejam salvos, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Jesus veio para todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus cumpriu o seu papel. Todos nós conhecemos a obra de Jesus, o fato de derramar o seu sangue, ou seja, a parte de Deus foi feita. Mas essa mensagem precisa chegar, e o filho da parábola, esse que está no corredor da morte, representa cada pessoa à nossa volta que ainda não abraçou a salvação. A Bíblia diz que todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em palavras muito claras, todos estão no corredor da morte. Todos. Algumas pessoas da sua família, dos seus vizinhos, gente que trabalha ao seu lado todo dia, gente boa, gente má. Mas se não teve uma oportunidade de abraçar a fé em Jesus Cristo, está perdida, é o que diz a palavra, porque todos nos tornamos culpados. Então nós temos um Deus amoroso que foi capaz de investir tudo o que Ele tinha num plano de resgate. E nós temos os filhos perdidos, condenados à morte, e que precisam conhecer o que Deus fez para livrá-los disso. E nós nessa história, o que somos? Quem somos? Nós somos a carta. Nós somos a carta. É isso que nós lemos aqui. Nós somos a carta. A mensagem de Deus está escrita em nós e foi enviada ao mundo aí fora. A essas pessoas que estão perdidas, não importa se elas estão numa comunidade, numa favela, numa vila, se elas estão nos lugares mais altos da cidade, nos condomínios de luxo. Pessoas que estão perdidas, caminhando para o inferno. E que precisam conhecer não apenas acerca do amor de Deus, mas precisam conhecer acerca da obra de Cristo, o plano de resgate que Deus já operou plenamente. Porque se elas não tiverem conhecimento, como invocarão? Certa vez, perguntou o apóstolo Paulo, como invocarão aquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, nessa noite, de fato eu estou aqui para dizer que Deus está esperando que nós, sua carta, atinjamos o destino. E o nosso destino não está aqui, nesse sentido está lá fora. O nosso destino é o coração de cada pessoa que ainda não entendeu a salvação e o amor de Deus. E para nós cumprirmos essa missão, esse texto particular aqui me traz alguns conceitos que eu acredito que se você entendê-los e abraçá-los, isso vai mudar a sua forma de ser cristão. Isso vai mudar, inclusive, as suas prioridades, as suas agendas. O que mais você quer na vida. Então, eu quero mostrar para você alguns desses conceitos nesse versículo que fala sobre a carta de Cristo. O primeiro conceito é o conceito de responsabilidade. Talvez eu pudesse falar de urgência também. Nessa tradução que eu usei, Paulo começa dizendo, porque já é manifesto que vós sois a carta.
já é determinado. Deus já determinou que fosse assim. Eu acho que eu posso traduzir da seguinte maneira: Deus não tem um outro meio de falar aos homens a não ser através da igreja. O único canal da mensagem do Evangelho é a igreja do Senhor, somos nós. Deus não tem um plano B, irmãos. Eu me lembro, estava começando a igreja lá em Ribeirão Preto, ainda me esforçando por atrair as primeiras ovelhas. E um dia eu fiz uma reunião de oração com o meu grande rebanho de 5 pessoas. Era o que eu tinha naquela época, entre elas a Marina. E nós estávamos reunidos na sala do meu kitnet, era onde eu morava. E começamos a orar, e o céu desceu naquele lugar. Naquela reunião de oração, nós sentimos tão forte a presença de Deus. E eu tive uma experiência marcante, porque num determinado momento eu vi, mas foi uma visão tão clara, e foi mais do que uma visão. Eu vi um batalhão de anjos que marchavam de uma maneira tão vigorosa e sincronizada. E aquilo era tão forte que era como se os meus ouvidos conseguissem ouvir o barulho dos seus pés, assim fazendo o chão tremer. E enquanto eu tinha aquela visão, eu me empolguei e eu disse: sim, Senhor, envia os teus anjos para que eles possam trazer as pessoas para a tua casa. Eu era um pastor começando o ministério e ávido por tentar atrair pessoas. Enquanto eu fazia essa oração, o Espírito Santo me deu um banho de água fria. Você já tomou um banho de água fria do Espírito Santo? O modus operandi dele é jogar fogo em nós, não é? Mas nesse dia ele me deu um banho de água fria, porque enquanto eu orava empolgado, ele me disse: ei, que bobagem é essa? Enviar os anjos para que eles tragam as pessoas. Esse ministério não pertence aos anjos. Eles até gostariam de fazê-lo, mas esse ministério foi dado à igreja. Vocês têm o ministério da reconciliação. É com vocês, os anjos estão aí, são espíritos ministradores enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Eles vão nos ajudar muito na guerra espiritual. Mas pregar o Evangelho é com a gente, irmãos, porque já é manifesto que nós somos a carta. Se a igreja não olha para fora, uma geração se perde. Como eu falei, Deus não tem um plano B. Deus não tem uma outra forma. Até porque a mensagem da cruz, o Evangelho, só é entendida pelos homens quando ela pode ser lida assim, em gente. Não é só uma pregação, entende? É algo que nós manifestamos com o nosso viver. Só de saber disso, a gente já deveria se mexer. Só de saber que a esperança desses milhões de pessoas que estão aqui à nossa volta está em nós. Os que já conhecem, já tiveram uma revelação da palavra de Deus. Só isso já deve nos tirar do conformismo, do comodismo, dessa vida abençoada que nós levamos aqui, mas que não pode ser vivida à revelia do que está acontecendo lá fora. Somos nós. Já é manifesto. Diga comigo, responsabilidade. O segundo conceito aqui é formação. Porque nós precisamos ir, mas antes de ir, nós precisamos ser formados. Essa é a mensagem central do meu ministério. Normalmente, quando eu saio de casa, de Ribeirão Preto, eu saio para ministrar sobre fazer discípulos. Paulo usa uma expressão aqui, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo produzida por nosso ministério. Você precisa ser produzido por algum ministério. Sabe, a mensagem de Deus precisa se tornar clara em você. E isso não vai acontecer apenas por causa do seu relacionamento direto com o Senhor, ainda que você o tenha. Mas você precisa ser formado. A grande ordem de Jesus, eu chamo de o mandamento da ressurreição. Depois que Jesus venceu os nossos inimigos, e Ele os venceu, amém? Sim, porque Ele venceu o pecado na sua carne, e Ele venceu o inferno na cruz, e Ele venceu a morte na ressurreição. Então todos os nossos inimigos foram colocados debaixo dos seus pés.
E depois de ter vencido, ele apareceu aos seus discípulos e o que ele disse? Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Você quer que eu traduza isso? De uma maneira muito simples. Quem manda aqui e em qualquer lugar que você imaginar sou eu. Toda a autoridade me foi dada. E desse lugar de autoridade eu tenho um mandamento para vocês. Qual foi o mandamento? Ide e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora veja, fazer discípulos não é só converter pessoas, isso é evangelismo. Quando você compartilha o Evangelho e uma pessoa abraça o Evangelho e é salva, parabéns. Você levou alguém a Cristo, mas agora essa pessoa precisa ser produzida. Ela precisa ser formada. O caráter de Cristo precisa estar na sua vida. Os pensamentos de Deus precisam se tornar os seus pensamentos. E como é que a gente faz isso? A melhor maneira de fazer isso é através do relacionamento. Sim, eu sei que quando eu prego, eu posso ajudar você a crescer, a ganhar uma maturidade na fé. Mas a melhor maneira que eu tenho de levar pessoas da infantilidade à maturidade é trazer essas pessoas para dentro da minha vida. É o que eu tenho feito. Eu não posso trazer, eu sou pastor de uma igreja com 4.500 pessoas mais ou menos nas células. E eu não posso trazer milhares de pessoas para dentro da minha casa. Mas eu posso trazer algumas para se relacionarem comigo com o propósito de serem formadas, de receberem uma visão, de receberem uma paixão, de receberem uma palavra. E à medida em que elas são produzidas, então, o testemunho delas, não apenas a pregação, mas o testemunho delas lá fora se torna muito mais eficaz. De certa forma, essa é a mensagem do livro As Varas da Multiplicação, que vocês estão explorando aí como líderes, não é? Não basta ter curral cheio de ovelha, tem que ser ovelha com marca. E para ter ovelha com marca, tem que gastar tempo com as referências. Então, se nós queremos cumprir o nosso papel, trazendo essa geração perdida, tirando-os do corredor da morte e levando-os para a presença de Deus, nós precisamos nos dedicar à formação, ao discipulado, a fazer com que os crentes se tornem maduros e frutíferos. Porque para mim maturidade é isso. Maturidade é firmeza e capacidade de frutificar. Todos nós fomos chamados para isso. Foi o que Jesus nos mandou fazer. Amém? Então, se você entender que não está aqui nessa igreja apenas para cumprir alguns rituais, receber a palavra domingo após domingo, mas que você está aqui para ser formado como uma referência para essa geração. E que você cumpre de fato o seu papel quando você sai levando essas marcas e através do seu testemunho atraindo pessoas a Cristo. Aí você começa a entender o propósito e se sentir feliz no propósito. Eu não conheço ninguém que não esteja fazendo a vontade de Deus e que esteja infeliz. O terceiro conceito é o conceito de unção. Unção. Porque vocês sabem que uns são e outros não, né? Não, é unção mesmo. Eu acho que é um termo bem conhecido aqui nessa igreja, que ama o Espírito Santo, amém? Irmãos, nós não vamos ser bem-sucedidos em trazer essa geração para o altar e fazê-los se apaixonarem por Cristo, se nós não formos pessoas cheias do Espírito Santo. E por que eu digo isso? Porque Paulo diz que esta carta é escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus, vivo. Essa carta é escrita com unção. Parte da ineficiência da igreja que prega o Evangelho, mas só traz alguns para a fé, é fruto de falta de unção. A ilustração é muito sugestiva.
Paulo está dizendo, essa carta, a tinta que escreve a mensagem nessa carta é unção. Não sei se já aconteceu algo semelhante com você, a gente está perdendo o costume de usar caneta e papel, não é tudo agora é no celular, no tablet, mas até pouco tempo atrás a gente defendia muito de caneta e papel. Então imagine, você está na rua, precisa de uma informação que deixou em casa para fechar um negócio, e aí você liga para a sua esposa, meu bem, por favor, lá em cima da mesa tem um telefone, eu preciso desse telefone, corre, traz, olha, o celular está acabando a bateria, eu preciso para fechar um negócio dessa informação. Ela corre, vem, você tira a sua caneta Bic, pega um papel, e quando ela começa a soletrar os números do telefone que você precisa, a bendita da caneta Bic está sem tinta. Já aconteceu alguma coisa semelhante aí, não? E aí você está se esforçando, você está quase rasgando o papel, tentando fazer sair alguma coisa. E ao final você tenta ler o que escreveu e não consegue. Às vezes assim está a igreja. Ela tem uma mensagem poderosa, mas essa mensagem está escrita com pouca tinta. Uma das coisas mais entusiasmantes que nós vivemos ano após ano com as casas de paz é ver os milagres, irmãos. Porque nós enviamos os nossos discípulos, a nossa igreja, desde os adolescentes, nós os enviamos para entrarem nas casas, e normalmente nas casas existem desafios. Normalmente, a deixa que nós temos para convencer alguém a abrir a sua casa é perguntar, vem cá, tem alguma coisa angustiando você, roubando a sua paz? E se essa pessoa diz, bem, eu estou vivendo um drama, minha esposa está com câncer, meu filho está preso nas drogas. Então tem um desafio ali, é por aí que a gente entra. Então vamos buscar a Deus, vamos buscar um milagre. Você aceita abrir a porta da sua casa para mim? Eu conheço um Deus todo-poderoso e Ele faz milagres, vamos orar por isso? Normalmente é assim que a gente abre as portas das casas de paz. E quanto milagre acontece. Tempos atrás, um menino me procurou ao final do culto, nós estávamos no meio da campanha de casas de paz, um adolescente, cabelinho assim, arrepiado, e ele me disse, pastor, paz, paz. E ele estava acompanhado de um mais novo do que ele. Ele disse, esse aqui é o fulano, meu discípulo. Eu já gostei da conversa dele. Eu falei, que bom, glória a Deus. Ele falou, então, nós abrimos uma casa de paz juntos. Eu, que bom. Abrimos uma casa de paz lá na casa do meu discípulo. Aí eu falei, não, mas não é esse o propósito. Seu discípulo já é crente. Casa de paz é para abrir na casa de pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Ele falou, pastor, ele é crente, mas o pai dele não é. E o pai dele aceitou. E pastor, o pai dele ficou cego, e o menininho do lado só confirmando. O pai dele ficou cego, pastor. Então foi por isso que nós propusemos a casa de paz, e o pai dele aceitou. E aí na primeira reunião, pastor, eu fiz o que o senhor mandou. Cheguei lá, peguei óleo, lambrequei no olho do pai dele e orei. Eu falei, bom, não foi bem isso que eu mandei fazer, mas fiquei curioso para ver o desfecho daquilo. Ele falou, não aconteceu nada. Não aconteceu nada na hora, pastor, mas no dia seguinte, o pai dele acordou e os seus olhos estavam perfeitos. Um milagre aconteceu. Minha casa de paz está bombando, pastor. Está cheia de gente. 2 adolescentes. Mais recentemente, Gabriel, meu filho, ele chamou um grupo de jovens, sábado à tarde, vamos evangelizar. Ele voltou lá do CFNAI, que eu estava te contando, debaixo de uma unção evangelística muito forte. E eles, onde é que a gente vai encontrar pessoas num sábado à tarde? Vamos para a rodoviária. Na rodoviária sempre tem gente. E eles foram para a rodoviária. Chegaram lá, uns 5 jovens, se reuniram num canto lá e disseram, Senhor, tem muita gente aqui, mas nós queremos nos mover no Espírito Santo. Nos diz o que o Senhor quer fazer. E um deles teve uma visão. Viu uma mulher baixinha, com uma criança assim,
Foi só o que ele viu, e ele contou para o grupo, falaram, então deve ter alguém aqui assim, vamos procurar essa pessoa, Deus quer fazer alguma coisa. E de repente lá está a mulher com uma criança no saguão da rodoviária. Se aproximam, Gabriel então deixa 3 para trás, vai só com mais um para não assustar a pessoa. Eles se apresentam ali, eles dizem que eles estão ali para orar pelas pessoas, começam a conversar. E ele me disse depois, pai, eu nunca vi uma pessoa tão gaga na minha vida. Era constrangedor como ela tentava se expressar, aquela senhora. E ela não conseguia, ela gaguejava muito. E depois dela se expressar ali do seu jeito, nós dissemos, ali, gente passando para baixo, para cima, no meio da rodoviária. Nós dissemos para ela, você crê que Jesus pode lhe curar? E ela disse, eu creio. E nós oramos por ela, 2 jovens. E a gagueira sumiu na hora. A gagueira sumiu naquela hora. A mulher voltou a falar, começou a chorar, falar normalmente. Eu estou dando alguns de muitos exemplos que eu poderia lhe dar, do que pessoas que creem na palavra podem operar no Senhor. Irmãos, num tempo como o nosso, nós precisamos de mais do que palavras para converter a maioria das pessoas a Cristo. Nós precisamos do poder de Deus. Imagine aqueles discípulos que foram formados por Jesus, para usar a expressão que eu usei há pouco, foram produzidos, eles participaram da melhor escola bíblica da história, 3 anos andando com o mestre dos mestres, aprendendo não apenas a teoria do reino de Deus, mas vendo Jesus e cooperando com Jesus em muitas coisas, inclusive milagres. Esses homens estavam bem treinados. E eu imagino que depois da ressurreição, quando eles encontraram Jesus, após tê-lo visto morto numa cruz, poder tocar nele, abraçá-lo, testemunhas oculares da ressurreição, eu imagino que o coração deles estava, sabe como aqueles cavalos de corrida no brete, quando abre a portinha, eles pulam lá na frente. Assim estavam aqueles homens querendo compartilhar com o mundo a mensagem. Mas Jesus disse, ainda não. Ainda não vão. Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Falta uma coisa. Falta unção. E uma vez que vocês forem revestidos de poder, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A igreja nasceu com milagres. A igreja precisa avançar com milagres. E eu estou aqui nessa noite para dizer que você, exatamente, vocêzinho aí, você é um catalisador do poder de Deus. Mas você precisa se encher da unção. Escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. E na sequência Paulo diz, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Aqui está um outro conceito muito importante. Para nós cumprirmos o nosso papel bem cumprido de carta de Cristo, nós precisamos de compaixão. Diga comigo, compaixão. O que Paulo está dizendo é que a carta, a mensagem é escrita não em corações frios, não em corações duros, mas em corações moles, corações de carne. Nós precisamos sentir, nós precisamos nos mover, irmãos, escutem isso. Nós, os servos de Cristo, nós precisamos nos mover pelo combustível que movia Jesus. Eu leio na minha Bíblia algumas vezes Jesus movido de compaixão. Certa vez ele olhou para os discípulos e ele viu que eles estavam muito cansados e lhes propôs um tempo de férias. Vamos a um lugar à parte descansar. Eu acho que eles gostaram. Já pensou? Uma semana num resort com Jesus, só para curtir? E aí eles foram para o lugar deserto, mas a multidão soube. E quando eles chegaram, a multidão já os esperava. E a Bíblia diz que, vendo as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque eram como ovelhas que não têm pastor.
E aí ele esqueceu as férias, passou a servir as multidões. Você sabe o que é compaixão? Pense na palavra, paixão. Tem algum homem apaixonado aqui? Só o Sóstenes. Meu Deus, eu levantei a bola para você, meu irmão, garanti o seu fim de semana. Tem algum homem apaixonado aqui, não? Ah, bom. Mas, na verdade, paixão é literalmente sofrimento. É. A paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo. E compaixão. Compaixão é sentir a dor do outro. Compadecer é padecer com. É se colocar no lugar. Jesus era movido de compaixão. A igreja precisa se mover de compaixão. Não é possível que você vai se sentar todos os dias ao lado de uma pessoa para trabalhar a semana toda. Você percebe que ela está deprimida, que o seu casamento está indo por água abaixo. E você não sente. Eu tive que aprender sobre isso de algumas formas um pouco chocantes. Uma das experiências que eu tive, nós estávamos vivendo o momento mais espetacular da nossa igreja, um crescimento assombroso. Era a noite de 31 de dezembro, nós íamos fazer o último culto do ano, que nós chamamos Noite das Luzes, e não cabíamos mais no nosso templo, então nós fomos para o ginásio de esportes da cidade. Era um culto especial. E quando eu entrei naquele ginásio, o culto já estava começando, e havia 3.000 e tantas pessoas naquela época, muitos anos atrás, reunidas, um ambiente de adoração maravilhoso. E eu comecei a olhar para aquele povo nas arquibancadas, na quadra, o ambiente, me lembrar dos dias em que eu chegara naquela cidade ali, sem saber como começar uma igreja. E de certa forma, aqui para nós, você não conta isso para ninguém, é uma confissão. Mas de certa forma, enquanto eu olhava, eu sentia um certo orgulho, eu dizia, uau, olha o que Deus fez. Mas no fundo, eu pensava, Ele fez através de mim. E de repente, irmãos, o Espírito Santo me raptou dali. Ele me sequestrou, ele me tirou dali. Meu espírito saiu dali. E o Espírito do Senhor me fez andar pela minha cidade numa noite de 31 de dezembro. Para ver coisas que eu sempre via, mas que não tocavam o meu coração. Eu vi velhos jogados nas praças, sozinhos, abandonados, sem ter com quem repartir aquela noite, aquela virada. Eu vi meninos cheirando cola nas ruas. Eu vi mulheres apanhando, o Senhor me levou a ver. Mulheres apanhando os seus maridos bêbados naquela noite de festa, apavoradas. Eu vi tanta tragédia na cidade onde eu já vivia há tantos anos. E quando a minha consciência voltou para aquele ginásio de esportes, eu já não estava orgulhoso do que eu tinha conseguido construir ali. Eu estava profundamente envergonhado, eu estava chorando, eu estava pedindo perdão a Deus. Senhor, me perdoa, porque eu dei ao meu coração a possibilidade de se sentir bem-sucedido por ter 3.000 e tantas pessoas no lugar, quando do lado de fora há centenas de milhares perdidas, sem saberem discernir a mão direita e a esquerda. Me perdoa. Desde então não consigo me ver como um homem bem-sucedido, por mais linda que seja a igreja que o Senhor me deu. A minha cidade está perdida ainda. Eu preciso me mover de compaixão. Foi assim que Jesus se movia. Certa vez eu conheci um homem, ele é meu amigo até hoje, bispo Walter Ferraz, de São Paulo. Quando eu o conheci, esse homem estava vivendo os dias mais difíceis da sua vida. Um ministério já experiente, muito usado por Deus em cura e milagres. Mas ele havia perdido o seu filhinho, o filhinho a rapa do tacho, o filhinho da sua velhice. E esse garoto, Samuel, havia morrido com 8 anos de câncer. Esse homem orou pelo seu filho e Deus não curou. Ele trouxe as pessoas que ele sabia que eram pessoas de fé, e Deus levou Samuel. E foi quando eu o conheci.
Ele estava assim, deprimido. Ele dizia: eu perdi a autoridade, eu já orei por tanta gente, Deus já fez tanto, mas o meu filho se foi. Nós então começamos a andar juntos. Ele começou a ir a Ribeirão Preto, se inspirar no nosso ministério. Um dia, um dos meus pastores foi visitá-lo para lhe dar acompanhamento. A esposa dele disse: Valdir, ore pelo Walter, porque já são meses que o Samuel morreu. O Walter chora todos os dias. E naquela noite, esse pastor nosso orou por ele, orou com ele. Deus fechou aquela ferida, ele parou de chorar. E a vida seguiu, ele se levantou, o ministério começou a prosperar. Mas pouco tempo depois, nós estávamos numa conferência em nossa igreja. E, num determinado momento, eu chamei os pastores presentes, e havia ali quase uma centena de pastores, e subiu o bispo Walter, ele ficou num canto assim. Deus me falou ao coração: vá orar com ele. E eu fui orar com ele. E quando eu coloquei a mão sobre os seus ombros, me veio uma palavra profética para aquele homem que me fez estremecer. Mas eu sabia que era de Deus. E o que o Senhor falou com aquele ancião foi: eu tirei o seu filho, eu quis o seu filho para mim. Eu abri uma ferida em você e eu já a fechei. Agora você pode pedir uma multidão, porque você sabe o valor de um único filho. Volto a dizer, foi muito difícil entregar uma palavra tão pesada, mas essa é a realidade. Deus sabe o valor de um único filho. Então, quando nós pregamos, quando eu rodo esse Brasil tentando despertar a igreja para cumprir o seu papel, não é sobre crescimento de igreja, irmãos. Isso é a consequência. É sobre nos movermos por amor às pessoas, à nossa geração. Nós sabemos a verdade, nós sabemos que estão caminhando para a perdição, nós temos a mensagem, nós temos o plano. Como nós podemos nos calar? Por isso a carta precisa ser escrita em corações de carne e não em corações de pedras frios. Eu vivo a minha vida, eu desfruto de Deus. Cada um por si, Deus por todos. Não é esse o espírito do Evangelho. O espírito do Evangelho que nós encontramos plenamente em Jesus é olhar para o lado e sentir a dor das pessoas. Escrita em tábuas de pedra. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. Eu vou orar nessa noite para que Deus amoleça o seu coração. Eu vou orar nessa noite para que você perca o sono de vez em quando por outras pessoas. Pelo seu vizinho, pelo seu pai, pelo seu amigo. Que você sinta o que ele está sentindo. Mas há um último conceito que eu gostaria de compartilhar com você antes de nós orarmos, que também está aqui nessa passagem. É o conceito de unidade. Veja bem, quais são os conceitos? Porque já é manifesto, responsabilidade, é nós. Amém? Já é manifesto, é nós, não tem plano B. Ou a gente faz ou ninguém faz. E a nossa geração se perde. Então já é manifesto, responsabilidade. Que vós sois a carta de Cristo produzida por nosso ministério, formação. Escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, unção. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração, compaixão. Acabou o versículo, pastor. Mas tem um outro conceito. É o conceito de unidade. O texto não está dizendo que nós somos as cartas de Cristo. O texto diz: vós sois a carta. E uma das coisas que tem feito com que o mundo não entenda o Evangelho é a nossa divisão. Eu, de vez em quando ministro essa palavra, eu peço para o pastor, não fiz isso, pena. Eu peço para o pastor da igreja escrever antes uma mensagem assim, sabe? Escreve algo que seja bombástico, que você queira que a igreja saiba hoje.
bem grande num papel. E aí ele capricha, né? Normalmente ele capricha. Devia ter pedido para os sócios fazer. Aí eu anuncio, olha, o pastor de vocês escreveu algo aqui que ele quer que todos vocês saibam. Aí a curiosidade já começa a matar, né? Porque crente é curioso, é ou não é? Aí fica todo mundo doido para saber o que está escrito. Aí eu pego aquele papel e rasgo. Em picadinhos assim, sabe? Pequenas partes. E saio distribuindo, uma parte para cada um. E peço para as pessoas lerem. E é incompreensível. Sabe? Nós falamos de um Deus de amor, de um Deus de reconciliação, de um Deus de perdão. Essa mensagem precisa estar manifestada numa igreja que vive a unidade, que vive o perdão. Gente que valoriza o outro, gente que anda em aliança com o outro. É à medida em que o mundo percebe a nossa unidade que a nossa mensagem se torna mais clara. Às vezes eles estão esfregando os olhos, tentando entender esse Deus de amor, quando nós estamos nos degladiando. Não convence. Isso era tão fundamental que Jesus, depois de ter feito o seu belo trabalho, ele formou aqueles homens, aqueles 12, de uma maneira tão excelente. Mas ainda ali ao pé da cruz, Jesus orava e ele dizia, Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu fiz tudo certinho, Pai. A mensagem está neles, mas se eu partir e eles se dividirem, o mundo não vai entender. Eu acho lindo o fato de que aqueles homens, eles tinham os seus problemas de relacionamento, não é? Você acompanha Jesus formando aqueles 12, e às vezes eles estão disputando quem é o maior, quem vai se assentar à direita, à esquerda. Mas eu acho lindo no dia de Pentecoste, tem uma multidão ali, e a Bíblia diz que Pedro levantando-se, e com ele os 11. Pedro se levantou, mas o João não puxou. Ei, por que é você que vai pregar hoje, na inauguração da igreja? Eu acho que eu sou mais digno, viu? Você deu uma fraquejada ali. Quem ficou com o mestre lá, ao pé da cruz, fui eu. Não teve nada disso. O espírito de competição havia dado lugar a uma unidade. Pedro levantando-se, e com ele, cooperação, os 11. E o mundo recebeu a mensagem. 3.000 pessoas se converteram naquela manhã de domingo. Unidade. Vós sois a carta. Você recebe essa palavra? Onde é que estão os filhos de Deus perdidos? Eu sei que é um pouco difícil, que a teologia não nos permite chamar de filhos aqueles que estão perdidos, mas pensa que Deus os fez para serem filhos. Deus é um Pai eterno. Cada pessoa, aquelas que estão engomadas, sabe, bem vestidas, com a conta bancária recheada, e aquelas que estão batendo no vidro do seu carro, pedindo uma moeda para fumar a próxima pedra de crack. Cada uma dessas pessoas foi feita para ser filho de Deus. Mas estão no corredor da morte. Um plano foi feito, o resgate foi pago. E agora elas só precisam saber. Nós somos a carta. Quantos recebem essa palavra? Vamos ficar em pé. Se os músicos puderem vir aqui, eu quero orar por você, por uma dinamização de tudo isso. Eu sei que o amor de Deus está em você. Eu sei que a consciência já está em você, mas tudo isso precisa crescer dentro de nós de tal maneira que nós nos movamos. E que amanhã, segunda-feira, quando nós saímos para o nosso escritório, para a nossa escola, nós nos lembremos que ali nós somos crentes. Nós nos lembremos que ali nós somos carta. E que a mensagem esteja nítida em nossas vidas. Feche seus olhos. Converse um pouco com Deus. Eu transmiti da melhor maneira que eu consigo a mensagem. Mas diga, Senhor,
Me dá um coração compassivo. Me dá um coração que sente pelo outro, que se incomoda pela perdição de alguém. Coração que sofre junto. Talvez a sua oração precisa ser: Senhor, enche-me do Espírito. Eu sou um crente tão consciente, mas parece que o teu poder não se manifesta na minha vida. Enche-me do teu Espírito. Eu quero impor as mãos sobre os enfermos e curá-los conforme o Senhor prometeu que aconteceria. E se você precisa da unção, diga para Deus que você a quer, porque a unção é sempre resultado de uma busca, de um desejo, de uma sede. A responsabilidade é minha família, meus amigos, meus vizinhos, minha escola, gente que passa, que cruza o meu caminho todo dia, que se senta do meu lado no avião, filhos que estão no corredor da morte, que o Senhor deu tudo para tê-los, mas e a mensagem? Eles não sabem. Meu irmão, as nações dessa terra começam em sua casa, começam em sua vizinhança. As nações dessa terra começam na escola que você frequenta, no trabalho que você frequenta. Eu quero orar por você. Quero pedir que o Espírito Santo faça aquilo que eu não posso fazer. Espírito de Deus, Espírito de Cristo, vem sobre nós nessa noite. Ativa em nós essas verdades, Senhor. Que elas comecem a nos mover todos os dias. É maravilhoso estar em Tua presença. É maravilhoso comer na Tua mesa. É maravilhoso nos reunir com os nossos irmãos. Mas hoje o Senhor nos lembrou que há um mundo perdido lá fora, que lá está a nossa missão. Eu quero te pedir, Espírito Santo, nessa noite, ativa a compaixão, ativa a ousadia, ativa a responsabilidade, a consciência, a urgência. Ativa o poder do Espírito Santo na vida de cada um de nós aqui, Senhor, para que nós possamos sair por essas portas para cumprir o propósito. Ajuda-nos a chegar ao destinatário antes da morte, Senhor, antes da morte. Ajuda-nos a chegar a cada filho antes da morte. Senhor, eu quero te pedir uma coisa específica. Põe no coração de cada um desses meus irmãos aqui, irmãs, o peso por uma pessoa agora. Alguém que está perdida e que o Senhor quer desafiá-la a alcançar. Permita que o Senhor lhe desperte para alguém. Talvez você vai ter a imagem de uma pessoa, talvez você vai sentir a dor de um parente, de um amigo, até de alguém que você mal conhece, mas que você sabe que está sofrendo tanto, sem rumo na vida. Diga: Senhor, eu irei, Senhor, eu sou a carta, eu irei. Meu Deus, que nesses próximos tempos essa igreja, junto com o corpo de Cristo nessa cidade, faça a maior colheita da história de Belo Horizonte. Que, ó Deus, milhares e milhares de filhos perdidos sejam resgatados. Que a carta chegue ao lugar onde está o necessitado. Em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Deus te abençoe, Deus te use. Aleluia. Quero incentivar você a levar um livro. E se quando você for comprar ainda tiver mais algum, você leva 2. Mas que a gente leve tudo que tiver de livros ali. São muitos títulos e certamente você vai ser abençoado e vai poder abençoar alguém. E eu quero incentivar você a não ir embora hoje sem adquirir um livro
que isso vai multiplicar todo esse conteúdo que Deus tem dado através do pastor Danilo, na sua vida e na vida de outros também, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E amanhã temos mais. Amanhã às 19 horas, diga ao seu irmão ao seu lado, amanhã 19 horas. O Senhor vai nos dar uma porção muito especial para o dia de amanhã. Vai ser uma bênção amanhã. Eu quero louvar a Deus pela vida do Paulo e da Grazi aqui, fiquem de pé. Pastores lá em Vespasiano. Pode aplaudir o Senhor, irmão. Quero louvar a Deus pela vida do João e da Ana. Fique de pé, por favor, João. Há muito tempo que eu não vi a Ana. João, Ana e Maria. Há muito tempo que eu não vi a Ana. Tá barrigudona assim, tá bonita. Milagres de Deus, glória ao Senhor. Quero louvar a Deus pela vida de cada irmão que veio aqui nessa noite. Fique de pé, irmão. Alguns que nos visitam, vieram a convite. Vocês nos alegram, nos honram. E o meu desejo é que vocês tenham sido abençoados, como nós fomos abençoados aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os teus olhos, se você pode, ore com quem está ao seu lado e abençoe o restante desta noite. Abençoe o sábado, o dia de amanhã, Shabat, tempo de alegria, de descanso. Ministra, profetize sobre a vida desse irmão, dessa irmã ao seu lado. Proclame a multiplicação, o desdobramento de tudo que recebemos nesta noite, na vida, na família desse irmão ao seu lado. Senhor, nós estamos profetizando em nome do Senhor Jesus. Nós não vamos reter o que recebemos, nós vamos transbordar o que recebemos. Abençoa, Senhor, o restante desta noite, abençoa o dia de amanhã, abençoa, Senhor, os afazeres, o descanso, as tarefas. Abençoa a família, a casa, os negócios. Senhor, e que tenhamos um sábado frutífero e que amanhã à noite nosso culto seja também, Senhor, outra porção de muita bênção do Senhor. E no domingo pela manhã, para a glória do Teu nome, nós oramos gratos a Ti. Nós oramos bendizendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor fará. E que o amor de Deus nosso Pai, a graça infinita de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o ensino, as consolações, a condução do Espírito Santo estejam sobre todos nós, para sermos frutíferos, sal e luz, testemunhas, ganhadores de almas para Cristo. Em nome do Senhor, se você recebe, se você crê, diga amém, amém.